Olá, você tem... Opa, já gaguejei aqui. Você tem ideia de como funciona a redação de uma revista periódica, aquela revista mensal que você recebe na sua casa? Se você não tem ideia, você vai saber disso tudo daqui a 20 segundos. Não sai daí. Olá, seja bem-vindo ao Em Contexto, um programa que traz semanalmente entrevistas de cultura e entretenimento, de literatura, quadrinhos, cinema, TV e cultura pop. E antes de apresentar o meu convidado, eu queria agradecer ao pessoal do Estúdio Geek que me mandou essa camisa aqui, olha que legal, das tecnologias PIN, olha que legal. Ó, dá pra ver direitinho aqui? Nossa, minha barriga tá atrapalhando aqui a estampa. É do Homem-Formiga, né? E eles têm lá centenas e centenas de estampas diferentes, de Star Wars, dos Minions, séries de TV, DC, Marvel. E se você não conhece o Estúdio Geek, você vai conhecer agora. Pode soltar o vídeo. O Estúdio Geek é um conceito de qualidade em produtos nerds. Todos os itens vendidos em suas lojas físicas e em sua loja virtual são criados em parceria com grandes marcas e estúdios internacionais. O resultado são produtos de alto padrão licenciados oficialmente. Acesse estudiogeek.com.br e conheça esse conceito. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a redação de uma revista periódica. Como é que funciona, desde pauta, desde colaboradores, quem fica com qual matéria. E a gente trouxe aqui o Manuel de Souza. Tudo bem, Manuel? Tudo jóia. Manuel, você é editor da revista Mundo dos Super-Heróis, que esse ano de 2016 completa 10 anos. Exatamente, em agosto. 10 anos de revista. Quantas edições em 10 anos? Nesse momento eu estou terminando a número 78. 78 revistas. No começo ela era bimestral, depois virou mensal, uma coisa assim, né? Na verdade os primeiros números, a periodicidade era meio esquisita, assim, saía meio quando a gente conseguia terminar. Assim, o primeiro demorou 1 ano para fazer, o segundo 4 meses. Depois, durante um bom período, nós fomos bimestrais, né? Porque eu sempre fiquei... o Mundo dos Super-Heróis era uma das revistas que eu fazia. Então, ela foi colocada no meio da agenda, né? Mas a partir de 2010, mais ou menos, nós ficamos mensais. Aí desde então, ela está certinha. Ela sai em que período do mês? Então, a gente sai exatamente no meio do mês, assim, por volta do dia 15, dia 14, dia 16, dependendo do mês, né? Tá bom, então mais ou menos no meio do mês. Você tem que mandar para a gráfica quanto tempo? A gente manda uns 15 dias antes. 15 dias antes. E para a edição ficar pronta, da pauta até o momento de mandar para a gráfica, quanto tempo demora? No mínimo 1 mês. 1 mês. Então a gente separou aqui uns tópicos, desde a elaboração da pauta até a parte da distribuição. Então tudo isso que a gente vai falar agora demora em torno de 1 mês, né? Então vamos às pautas, vamos aos tópicos aqui. Pode soltar. Então vamos lá. Reunião de pauta de capa. O que é isso aí? Como é que funciona? Basicamente no nosso caso é um encontro de amigos, que a gente tem já definido qual que é o cardápio de cada edição, assim, né? As sessões e tal. Tem entrevista, uma matéria mais profunda, matérias que falam de um herói, de um vilão, de um coadjuvante. E ali a gente pega as ideias gerais e aí eu organizo para equilibrar a pauta, né? Geralmente a pauta de capa, que a gente chama de pauta de capa, é a matéria principal. Sim, sim. Geralmente como é que ela é escolhida? Geralmente por algum assunto que está em evidência, né? O hype do assunto é o que define. Por exemplo, nós fizemos uma capa de Batman vs Superman por conta do lançamento do filme, né? Que é essa aqui, né? Acho que dá pra ver aqui. Acho que dá pra ver aqui no cantinho. Isso, ó. Essa aqui foi por causa do filme Batman vs Superman. A que eu estou trabalhando agora é sobre a Guerra Civil também, que é o filme que vai sair agora no final do mês. E então sempre focado no assunto que a gente acha que vai chamar mais a atenção dos leitores. Aí tem a reunião de pauta de matérias secundárias, que também na verdade é uma reunião só, mas o que dá o caminho para a edição é a matéria de capa. A partir da matéria de capa, a gente monta todo o restante da edição. Então, por exemplo, fizemos essa matéria do Batman vs Superman, que é da DC. Então a gente tenta equilibrar isso colocando Marvel nas outras sessões. E por aí vai. Esse aqui é muito focado em novidade. Então a gente tenta botar uma matéria que tem uma coisa mais de nostalgia. A grande sacada é ter variedade, né? No caso, essas matérias secundárias, elas são escolhidas como? Não,
Não, então, é mais ou menos esse naipe, assim. A gente tem um cardápio da revista, como eu te falei. Então, por exemplo, nós temos a seção que geralmente fala. Aí a gente monta o espelho. Assim, o espelho, ali é mais ou menos um gráfico onde estão definidas a posição das matérias. Geralmente a matéria de capa, ela fica entre a página 22 e 30, 36, por ali. Que é, digamos assim, a parte assim que a gente chama que é o filé da revista, né? Que as pessoas vão lendo notícias, pequenas matérias para aquecer, e aí chega nesse pedaço que é onde a pessoa está mais a fim de enfrentar realmente o texto. E aí esse desenho aqui, esse esquema, ele é totalmente pensado antecipadamente e depois ele pode mudar. Por exemplo, entra Não, muda toda hora. Muda toda hora. Muda um anunciante, entra um anunciante, você tem que mudar ali. Sim, mas o que geralmente no nosso caso da Musferose, o que mais muda mesmo é o resultado da pesquisa. Por exemplo, a gente faz uma previsão de que tal matéria vai ficar com 6 páginas. Aí a gente encontra o material para 10. Entendi. Aí você... Então, a gente aumenta. E depois, às vezes diminui. Desculpa. E depois você manda para os colaboradores. Sim. Uma vez que a pauta está definida, aí eu mando um documento super detalhado. Ó, a matéria é assim, assim, o enfoque é esse, o tamanho previsto é esse. O legal é você começar mais ou menos com isso, ir para esse caminho. E tudo é feito, depois da reunião inicial, tudo é feito por e-mail, pela internet. Sim. Algumas vezes eu ligo, quando é uma... Geralmente é tudo são pessoas que já, entre aspas, são donas de determinada seção. Então temos, por exemplo, o Éder Pegoraro e escreve de Action Figures. Então ele segue aquela linha. Então é muito mais fácil pautar ele. Quando é uma matéria mais complexa, eu ligo para a pessoa para a gente conversar um pouco. E às vezes divide algumas matérias de capa. Sim, né? Exatamente. Aí depois chegam as matérias para você, escritas pelo pessoal, e eu acho que aquela imagem ali define mais ou menos o seu dia, né? Porque é hora de... Hoje mesmo eu recebi uma que eu fiquei mais ou menos daquele jeito. A questão toda é que às vezes o material não vem assim tão 100% como a gente espera. A gente não encontra aquilo que era o que a gente achava também que teria de informações. Ou muitas vezes acontece que a pessoa achou coisa demais. Está previsto 10 mil caracteres, vem 40 mil. Aí eu fico com aquela cara aí que eu sei que eu vou ter que cortar tudo, uma boa parte. Né? Você faz isso. Tem gente que manda texto redondo para você? Sim. Geralmente, hoje a maior parte das pessoas manda texto redondo, porque são pessoas que estão há muito tempo com a gente, então a gente já tem todo um método de trabalho, né? Então isso ajuda bastante. Ah, legal. Depois disso, depois que você edita os textos, né, você edita tudo direitinho e tal, aí vem a parte de separar imagens que complementam a matéria. Quem que pega isso? Você mesmo ou tem alguém que especificamente? Não, geralmente é quem está editando, ou eu ou o Gustavo, que é o redator. Gustavo Vicola. Então, sim, aí geralmente quando a gente está editando o texto, trabalhando o texto, a redação do texto, o lead, checando as informações, a gente já vai lá, a gente tem um arquivo de milhões de revistas, milhões de imagens. A gente já vai separando as imagens, são as mais indicadas. E aí no texto eu já numero, falo, para o editor de arte, aqui tem que entrar essa imagem, aqui tem que entrar essa. Então eu já vou deixando tudo detalhado. São imagens da internet? Depende, tem tudo. Tem imagem escaneada, tem imagem que a gente pega de divulgação, tem imagem da internet. E divulgação é quando, por exemplo, de um filme, sim, a assessoria manda as fotos oficiais do filme. Sim, entendi. Exatamente. Depois disso é a diagramação da revista, sim, que é feito em que programa? O InDesign. No InDesign. Aí quem faz é um profissional que acho que é Nani o nome dele? O Nani, exatamente. O Nani que faz, sim, né? O Nani lá da Editora Europa. Ele é um editor de arte terceirizado, né? Ele trabalhou muitos anos na editora, tem uma empresa agora. Então nós mandamos o material para ele, texto e fotos, né? E geralmente a gente manda bem detalhado, ó. Na dupla 1 tem essa foto XYZ, na dupla 2 tem isso, aqui a gente já tem dupla 2 é página. Página, exatamente. A gente já tem as mensurações do texto, né? A gente usa mais ou menos 2.500 caracteres por página, é a média, então uma matéria de 10 páginas tem que ter 25 mil caracteres e por aí vai. E aqui é mais ou menos como chega para mim, né? Aí tem ali, só que nem sempre a coisa está bem harmonizada, bem harmoniosa, assim, né? Então é mais ou menos, é como se fosse um diamante a ser lapidado. E aí naquilo ali eu começo a trabalhar. Aí aqui é onde você edita a diagramação. Eu peguei aquela imagem ali, coloquei uma mão em cima para mostrar assim você, olha, muda aqui, muda ali, é isso aí. No meu caso, como eu tenho a formação de editor de arte também, eu mexo bastante na arte, então até para facilitar o processo. Então coisas mais simples eu mesmo vou lá e acerto, tal. Quando é muito complexo eu devolvo, né, para resolver. Mas aí no caso dessa edição que você faz, você também mexe no texto também. Sim, no texto, arte, você corta. Então quer dizer que o texto que você primeiro editou antes de ir para a diagramação, ele ainda sofre algumas pequenas alterações e ajustes. Na verdade, essa é a grande diferença que as pessoas às vezes não entendem, como é feita uma revista e como é feito um material para a internet, né? O material na internet tem muito aquela coisa de você chegar antes, de dar o furo. Então muitas vezes a pessoa coloca o material até bruto na internet, assim, sem revisão.
No nosso caso, não. No nosso caso, tem muitas leituras, assim. Tem pelo menos umas 4, 5 leituras antes da matéria estar exatamente pronta. Aí você, num primeiro momento, fala, terminei aqui. Aí gera-se vai um PDF aí para mandar para o revisor. O revisor vai, faz a revisão, Sim. E aí... Sim, no nosso caso tem um diferencial, assim. Vai para a revisora, que é a Andrea, e ela vai ler a matéria, então ela vai focar muito na questão ortográfica da coisa e dúvidas, assim. Eu sempre peço para ela ler. A vantagem é que a Andrea é meio nerd também, então ela já testa a matéria. Então, se alguma coisa ela não entender, ela avisa. Fala, esse trecho está meio confuso, eu vou lá e reescrevo. Mas eu tenho a mania de mandar matérias para os outros colaboradores, entendeu? Para o pessoal testar também, questionar coisas. Então, a gente pega muito erro nessa parte, assim, muito erro. E às vezes nem erro, mas assim, questionamento de informações mesmo. Então, houve a revisão, houve a correção, que chama-se bater emenda, não é isso? Que chama? Sim, sim. Aí vem o... Aí de novo faz uma nova revisão e uma nova correção. São 2 vezes. Sim, geralmente são 2 correções. A gente chama de R1 e R2. R1 e R2. Sim. Tá. Depois disso, o que vem? Aí o que acontece? Uma vez que o arquivo está pronto, assim, teoricamente revisado... A gente não chegou ainda na outra parte, mas pode ir adiantando. Eu pego esse material, devolvo para o Nani, a gente manda para o FTP dele, né, tudo via internet, e aí ele dá um último tapa no material e fecha o arquivo em alta resolução em PDF. E aí eu pego esses PDFs aí lá na editora, a gente imprime e monta uma pasta com a revista toda. Calma lá que a gente vai mostrar a imagem ali. Vamos só para a próxima fase. Fechamento do arquivo em PDF. Sim. Isso, aí fechou o PDF. Sim. E aí? Então, uma vez fechado esse PDF, a gente imprime todas as páginas. Porque o que acontece? Imprime colorido do jeito que tinha que ser. Colorido é como deveria sair. Assim, a gente tem uma impressora em alta resolução, a gente imprime e monta uma pasta. É como se fosse o primeiro exemplar da revista. Você monta, por exemplo, na ordem da revista, tudo bonitinho. Com a capa, os anúncios, tudo. Nesse momento ainda tem perigo de mudar alguma coisa? Não, a ordem? Às vezes muda, porque o que acontece? Nesse período, nessa fase, muitas vezes eu mudo a ordem das matérias. Por exemplo, matérias que a gente na correria não viu, que tem o mesmo fundo, ou assuntos que ficaram meio parecidos, tá um pouco contraste. Pode cair alguma matéria ou não? Às vezes sim, às vezes tem matérias, por exemplo, que entra um anúncio última hora, a matéria tinha 4 páginas, precisou cortar a última para entrar anúncio. Aí a gente vai lá e redita, corta o texto e por aí vai. Nossa, que trabalho de doido. Sim, aí a montagem do boneco que você falou. Sim, exatamente. Isso aqui, no caso, não é a Mundo, né, a nossa coleção de super-heróis, mas aqui é uma impressão já no tamanho final, ó, tem até em cima aqueles quadradinhos são as marcações de registro e cores, né, que vão para a gráfica. E ali já é a fonte no tamanho final mesmo. Então ali a gente lê tudo e a gente passa para o nosso chefe, o Roberto, que ele vai receber a revista em primeira mão. Ele sabe das pautas, tudo certinho, mas ele é a primeira pessoa que lê a revista assim, quando está pronta, todo o material, né? E ele faz o que ele chama de leitura burra. Ele tenta se colocar no lugar do leitor e lê focado só no que realmente está escrito. Eu aprendi muito com você esse negócio de leitura burra. Exatamente. Porque esse é um grande diferencial da revista, né? O didatismo, né? Então a gente tem que escrever de uma maneira que todo mundo entenda, né? Que é a revisão do editor. Na verdade, eu coloquei ali você, né, lendo a revista ali, é o editor da revista, você lê também, né? Sim, você sim. também faz essa leitura burra, que nem você fala. E o Roberto, aí você senta lá na sala dele e tal, e aí você fala, isso aqui e tal, tem uma, sei lá, uma confusão, tem algo aqui que parece que está dizendo uma coisa, mas está dizendo outra e tal, e aí vocês fazem a correção também. Não, e às vezes tem detalhes que a gente está falando uma coisa numa matéria, lá na frente tem a mesma estrutura, hoje às vezes até contradiz, né? A gente vacila mesmo, a gente fala uma coisa aqui, lá na outra matéria falando outra. Só que você consegue ver isso lendo como um todo, né? Porque a gente vai trabalhando ao longo do mês em fragmentos. Ali você tem o quebra-cabeça montado, né? Então é muito comum eu pegar essa pasta, vou para uma padaria lá tomar um café, aí fico lá horas lendo detalhadamente, assim. Aí o arquivo é enviado para a gráfica gráfica mexe lá no arquivo, faz a aprovação. Aliás, ela mexe e coloca na... Esse processo chama imposição de páginas. Imposição de páginas. Que basicamente o que é? As pessoas não sabem, assim, mas a gráfica não imprime página por página, ela imprime um caderno que tem 8 páginas na frente e 8 no verso. Então, algumas páginas estão numa posição normal, outras de cabeça para baixo, por aí vai, que depois ele dobra e acerta. Esse programa chama Insight. E a gente aprova todo o material lá. Então, basicamente, a gente clica nos previewzinhos ali embaixo, aparece a página, a gente vê se está tudo em ordem, se eles montaram a página 10, está no espaço a página 10, e por aí vai. Às vezes, nessa área, a gente ainda pega erros de fechamento, acabou mandando uma imagem RGB. Aí você tem que corrigir de novo e mandar. Sim, aí o Nani fecha de novo e a gente acerta. Aí vai para impressão, nessas rotativas aí. É um pouquinho maior que essa. Essa é mais simples.
é uma impressora bem maior, assim, como se fosse aquelas impressoras de jornais que aparecem nos filmes, assim, né? E aí roda cada uma das cores, né? O cian, magenta, yellow, black. E já sai, assim, os cadernos todos montadinhos e tal. Essa parte eu acho emocionante, assim. Faz uns anos já que eu não vou em gráfica, mas quando eu comecei a trabalhar eu adorava provar revista em gráfica. Porque eu ficava o mês inteiro trabalhando naquilo, era meio como o nascimento de um filho. Quando saía ali com aquele cheirinho de tinta, eu adorava, assim, nossa. Varava a noite aprovando aquilo com o maior prazer. Você sabe me dizer a tiragem da revista ou não? Hoje a gente está tirando, acho que uns 12, 13 mil, 13 mil, né? 14 mil, não sei ao certo esses números assim. Entendi. Depois vem a parte da distribuição. Eu coloquei ali 2 imagens, uma é banca e a outra, eu não sei se é por correio ou não, mas vai para os assinantes. Como sim, que é essa parte? Não, basicamente é isso mesmo. A revista chega da gráfica, uma parte da tiragem vai para a editora, que é a parte dos assinantes, e automaticamente o correio já pega e envia para os assinantes. E a outra parte vai para uma central de distribuição, né, que é a DINAP, e ela manda para as 20 e tantas mil bancas no Brasil, né? Então, a gente até tem um problema que muitas vezes a distribuidora é mais rápida que os correios, né? Ela sai mais ou menos no mesmo momento, mas na banca, aqui em São Paulo, chega no dia seguinte, às vezes no mesmo dia, porque as bancas mais próximas da região eles entregam rapidinho. E o assinante que mora às vezes um pouco mais longe demora alguns dias para receber, né? Mas aí não tem jeito, né? Quando a distribuição é muito complicado você mandar para o Brasil todo, né? É muito grande, né? Manuel, me fala uma coisa, numa época de internet, por que é tão importante, como é que a Mundo dos Super-Heróis sobrevive com essa longevidade, como é que funciona? Por que ela ainda tem essa credibilidade toda? Olha, é uma boa pergunta, sempre me perguntam isso. Eu acho que antes de mais nada é por conta da qualidade, assim. Eu acho que, modéstia à parte, a gente conseguiu fazer um produto que se destaca do que já foi feito nessa área nos últimos anos, assim. E eu acho que a gente, desde o começo, a gente teve essa sacada que a ideia da notícia pela notícia não tem mais valor, assim. Porque hoje na internet você tem tudo, praticamente de graça. Nosso grande diferencial são os dossiês, são as reportagens aprofundadas. E desculpa te cortar, eu acompanho desde do número 1, né? Eu nem te conhecia ainda na época, quando eu comprei a revista. Aquela matéria da primeira revista há 10 anos, ela ainda, guardada as devidas proporções, ela ainda é atual. Sim. Vocês fazem matérias atemporais, sim, né? De pesquisas e tal. Hoje em dia isso diminuiu um pouco, porque o que acontece? No começo, como tinha todo esse terreno para ser explorado, nós fomos fazer uma matéria do Batman, a gente fazia 50 páginas do Batman, 50 páginas do Homem-Aranha. Só que o Homem-Aranha e o Batman, por exemplo, já fizemos, sei lá, 5, 6 matérias longas cada uma, né? Então hoje é mais difícil, a gente tenta não se repetir. Mas o que a gente faz, assim, que é o nosso grande diferencial, por exemplo, a gente vai falar desses filmes novos, tem a matéria que o pessoal espera sobre os bastidores do filme, o que esperar do filme, a trama do filme, tal. Mas o serviço que a gente faz é falar desses personagens, que muitas vezes as pessoas não sabem, mas nasceram nos quadrinhos décadas atrás, e eles têm uma carreira riquíssima, que se você for procurar na internet, vai estar um pedacinho aqui, um pedacinho lá. A gente pesquisa, checa tudo isso, entrega com um texto legal, um design bacana, entrega o quebra-cabeça montado. A checagem é importante, né? Sim, até por isso que demora para fazer, que a gente não consegue fazer mais que uma por mês, e tem todos esses filtros que você mostrou ali, né? Várias pessoas leem, a gente lê e relê. Quantas pessoas trabalham para fazer uma edição da revista? Olha, na verdade, hoje mesmo, físico na redação, somos só eu e o Gustavo, mas de colaboradores... Colaboradores, é isso. Nós temos por volta de uns 20, mais ou 20 menos. colaboradores para fazer as matérias. Sim. Ainda tem alguém que faz a capa, alguém que faz a diagramação, a revisão. Sim. Então, quer dizer, para que essa revista, para que esse produto chegue, para que esse conteúdo chegue nas mãos de uma pessoa para ler ali, tem umas 30 pessoas que tem bastante gente. Tem muita gente ali. Então é diferente de alguém que foi lá e fez uma matéria rápida na internet, postou e outra revisor, coisa, né? não são pessoas assim que foram pegadas ao léu, assim, entendeu? São pessoas especialistas em cada área. Então, por exemplo, nós temos alguns colaboradores que o foco deles são quadrinhos antigos. Então o cara, tipo assim, é autoridade naquilo. Já tem outros que são mais focados em acompanhar o que está saindo agora. Tem pessoal que é mais focado nas séries de TV, outro mais focado nos filmes. Então o que acontece? A gente meio que cobre todas essas áreas com caras que são muito especializados, entendeu? Então, às vezes, isso é até importante falar, às vezes nem são jornalistas.
Você não é jornalista formado, né? Não, eu aprendi na raça. Assim. Na raça, e faz um trabalho fantástico. Eu digo até assim, até essa palavra formado, eu sou formado, né? Na verdade, eu já... Formado em universidade. Eu já participei do fechamento de quase 500 edições, assim. Então, se isso não for uma formação, não sei o que é. Assim. O que eu digo, assim, é que muitas vezes são pessoas que nem têm o domínio da linguagem jornalística, mas eles conhecem muito. Então, a gente faz essa parceria. Eles mandam as informações para a gente e nós passamos para essa linguagem mais acessível, mais didática, mais gostosa de ler. Entendeu? Então, assim, ganha os dois lados, né? Que a gente tem uma apuração melhor, um material bacana, e eles ganham do lado que o texto dele vai ser muito melhor trabalhado do que simplesmente fosse publicado o texto cru, né? Manuel, a gente vai continuar conversando, mas eu preciso passar um recado para o pessoal de casa. Se você escreve contos, crônicas ou poemas, você precisa participar das coletâneas literárias da Andros Editora. Acesse www.andros.com.br e envie seus textos. Pessoal, a gente recebeu alguns livros pelo correio para a Galeria do Em Contexto, então eu queria que vocês dessem uma olhada. Um minutinho só, pode soltar. O autor Daley Pollock fez um extenso trabalho jornalístico para trazer neste livro fatos marcantes sobre a vida e a obra do criador do universo de Star Wars. George Lucas Skywalker é uma leitura obrigatória para amantes do cinema que desejam se aprofundar na história do homem que alterou o cenário da indústria cinematográfica de Hollywood. O livro ainda conta com pós-fácio do cineasta Hamilton Rosa Jr. A publicação é da editora Évora pelo selo Generali. Repleto de romance, mitologia e suspense, o livro de Khan é uma história sobre amor e segundas chances, e promete agradar aos fãs da saga Fallen, que conta com outros 6 livros lançados no Brasil e já atingiu a marca de 1 milhão de exemplares vendidos no mundo. A autora é a Lauren Kate e a publicação é do selo Galera, da editora Record. Em Uma Selfie com Lenin, acompanhamos a trajetória conflitante de um jornalista que vê seus ideais de juventude serem corroídos pelo galopante avanço de uma estrutura política baseada na corrupção. Diante da ruína de suas convicções, o personagem narra com bom humor e certa dose de melancolia sua trajetória profissional e os rumos que trilhou. A autoria é de Fernando Molica e a publicação é da editora Record. 60 Dicas do Fino é uma obra em que os jogadores e os amantes do tênis têm a oportunidade de se informar sobre os aspectos mais importantes do jogo. Como se estivesse batendo um papo com o leitor e contando boas histórias entre amigos, Fernando Meligeni consegue passar de maneira didática os principais segredos da prática do tênis. A publicação é da editora Évora pelo selo Generali. Escrito por Antônio Sestaro em primeira pessoa, Arco de Virar Réu descreve os eventos que marcam a deteriorização física e mental do narrador protagonista. Historiador social com forte inclinação para o estudo antropológico, ele é obcecado pelos rituais e pelos costumes dos índios tupinambás. Digressões delirantes misturam-se a fragmentos de memória e a pesadelos que, aos poucos, colocam em dúvida a própria existência. A publicação é da editora Tordesilhas. Taturana é o 7º livro de poesias de Felipe Fortuna, que agora se aventura na produção de poemas concretistas. Nos 51 poemas reunidos, há espaço para humor, crítica social e lirismo. A publicação é da Pinacoteca Edições. 27 crianças portadoras do câncer foram entrevistadas e fotografadas fantasiadas de seus heróis favoritos. O resultado é o Eu Herói, um livro permeado de emoções, alegria contagiante e principalmente esperança. A publicação é da Azul Sol Editora e do Clique Solidário do Brasil com apoio da Pro Saúde. Se você quer ver o seu livro ou memorabilia nerd na galeria do Em Contexto, basta enviar para Programa Em Contexto, Caixa Postal 80846, São Paulo, capital. O CEP é 03613-970, aos cuidados do setor de conteúdo. Manuel, a gente vai mostrar aqui agora a imagem de 5 capas que você escolheu, inclusive eu pedi para você separar 5 capas das 78, né? 78 edições, né? 5 capas das mais relevantes de todos os tempos da revista, né? E aí você comenta pra gente. Pode soltar o vídeo. Essa foi a número 1, né? Essa foi a primeira. Essa aí eu sempre digo que foi a revista que eu demorei 15 anos para fazer. Eu tinha um sonho desde 1991, quando eu estudava desenho, fazia fanzines, xerocados e tal, de um dia ter uma revista criada mesmo, 100% por mim, né? E aí passei os anos 90 inteiro estudando design e texto para aprender as técnicas, né? Aí até que desembocou na Mundo Super-Heróis. E, nossa, eu tenho muito orgulho dessa edição. Essa edição realmente foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Essa foi a que eu comprei na banca. Então. Essa aí muita gente entrou em contato comigo e é bacana porque, assim,
não tinha ninguém conhecido na revista, ninguém que fazia parte desse mercado. Então as pessoas falavam, pô, quem são esses caras que apareceram do nada, assim? Mas na verdade ela já estava sendo bolada já há muitos 15 anos, já, uns 15 né? anos pelo menos. Aí essa daqui é a outra que você falou. Essa é a que edição era relevante. 14, essa foi a edição que nós mudamos a estrutura. Nos primeiros números ela tinha 84 páginas, né? E aí nós tivemos um problema, que durante um período ali nós tivemos 2 vendas meio ruins, a edição 12 e 13, que começaram a prejudicar, né, os números da revista. Então nós fizemos uma mudança, a gente aumentou um preço muito, assim, de R$ 9,90 foi para R$ 14,90, nós fizemos uma edição mais caprichada, 100 páginas, uma capa melhor, verniz de reserva. E foi bacana, porque isso mostra que a qualidade faz uma puta diferença. Essa edição ficou mais cara, e no primeiro momento a gente achou que os leitores iam ficar revoltados e tal, e pelo contrário, vendeu melhor ainda que as anteriores. Né? Eu me lembro, na época ainda do Orkut, nem consigo Sim, falar o nome. exatamente. E lá nos comentários eu lembro que o pessoal não tinha reclamado nada disso não, Sim. de preço. Essa aqui. Então, essa foi a edição que nós tornamos a publicação mensal, né? Foi o momento que eu parei de fazer outras revistas, eu foquei basicamente no mundo dos super-heróis, nós montamos uma equipe assim mais fixa mesmo para a revista, e foi um desafio grande, porque nessa época a revista ainda tinha 100 páginas, ela ainda tinha aquela estrutura que nós mostramos anteriormente, e aí nós começamos a falar um pouco mais de assuntos do momento. Então, por exemplo, estava no auge do fenômeno Walking Dead, e nós aumentamos um pouco também os assuntos da revista, né? Que naquele momento a gente queria criar uma revista nerd, assim, a maior revista nerd que tinha no Brasil. Porque antes era mais quadrinhos, aí você Sim, resolveu... exatamente. E depois nós mudamos um pouco esse conceito depois de um período. Entendi. Aí a próxima é essa aqui, ó. Então, foi aqui que nós voltamos um pouco às origens. Conforme eu falei, a gente começou a misturar muitos assuntos e nós vimos que os leitores começaram a achar a revista meio esquisita, assim, porque numa edição tinha Senhor dos Anéis, na outra o Batman, na outra Star Trek, na outra 007, na outra anime. Era bacana, mas a gente não fidelizava ninguém, porque o cara que gosta de anime ia comprar só aquela edição, porque não tinha esses assuntos depois, assim, né? Então a gente abriu o leque demais. Então nós achamos melhor voltar às origens. Então aqui nós diminuímos a estrutura da revista, foi para 68 páginas, e nós focamos mais em super-heróis mesmo. Nos primeiros números tinha uns resquícios, que tinham algumas matérias prontas, Game of Thrones e tal, mas depois ficou só realmente super-heróis. E é mais ou menos a estrutura que ela está hoje. E depois nós criamos uma outra revista que é a Mundo Nerd, né? Que eu acabei não mandando para você. E essa? Essa é super recente, 2, 3 meses atrás, e ela mostra bem a estrutura da revista, né? Que a gente tenta falar de assuntos mostrando várias mídias. Então, por exemplo, aqui é uma história que fala dos 75 anos do Capitão América, e é uma matéria super profunda que mostra todos os bastidores da criação do personagem no final dos anos 40, a história do nazismo, quais foram as influências na época, entendeu? E tenta direcionar isso para os dias de hoje, que tem muito disso nos filmes, né, do Capitão América, né, essa coisa da origem dele mesmo, origem clássica. Então é uma capa que eu me orgulho muito, assim, que a gente ficou muito legal o design, né? Legal. Manuel, a gente já falou aqui sobre Pode tirar esse vídeo aí. A gente falou aqui sobre a temporalidade, acho que está certo, das matérias. Então as matérias, geralmente revista, a maioria das revistas, ela tem aquela coisa de ser atual, mas depois o pessoal passa. pensa muito na Veja, né? Veja, Época. Então elas são né? efêmeras. As matérias da Mundo dos Super-Heróis, elas são mais atemporais. E aí isso permite que você faça algumas digamos assim, atualizações, uma coisa aqui, outra ali, nas matérias, você possa lançar isso Sim. em especiais. Você já fez vários especiais também, Sim, né, Dinho? O ano passado nós fizemos um bem bacana do Stan Lee, que era exatamente essa filosofia. Nós pegamos reportagens anteriores, acrescentamos um monte de coisa que aconteceu, porque era uma reportagem acho que de 2009, mais ou menos 2010, colocamos de onde nós paramos, né? E ampliamos assim, o leque. Porque também tem isso, assim, às vezes a gente faz a reportagem, mas o espaço é limitado, não é como a internet, você pode colocar à vontade, né? Aqui não, aqui você tem 6 páginas para matéria, se você aumentar 2, você vai ter que tirar de outros lugares, às vezes a gente não tem de onde tirar, né? Então realmente a gente tem que limitar. Então por conta disso a gente tem essa ideia de começar a relançar esse material de uma maneira mais turbinada, né? Tem um especial, uma série de especiais que a gente vai mostrar aqui agora, que mostra de vários heróis e tal. Solta aqui pra gente ver quais são os especiais. É a coleção Super-Heróis, né? Exatamente. E aí...
Sim, aí basicamente o que acontece? Essas são republicações dos dossiês, né? Que são como eu disse assim, é o âmago da revista, pelo que a gente é lembrado, assim, são os dossiês sobre os personagens. Aqui a gente está reunindo 2 personagens por edição, sempre um da Marvel e um da DC, e a gente está pegando esses dossiês e ampliando. Então, por exemplo, esse do Homem-Aranha é baseado numa matéria que saiu na edição 9, se eu não me engano, e é uma edição lá de 2007. Então a gente pegou esse material, reeditou, colocou coisas novas, acrescentou mais detalhinhos ali no meio, e acrescentamos um do Flash também. Então a ideia é que o leitor tenha o básico de cada personagem como se fosse uma grande linha do tempo, desde a criação dele até os dias de hoje. Foi proposital o Batman e o Tony Stark ali, o Bruce Wayne e o Tony Stark? Os dois milionários? Não, foi. Nós fizemos essa divisão mais ou menos pelo material que nós tínhamos, né? E apesar que alguns heróis ali que nós colocamos não tiveram dossiê na revista, isso que é bacana. Então muitos ali, por exemplo, Aquaman, o Arqueiro Verde, nós não tivemos matérias longas sobre ele, então vai ser basicamente um material inédito. E o plano é, dando certo essa primeira fase, nós podemos fazer coleção super vilões, coleção heroínas. E é fantástico, agora é Capitão América e Lanterna Verde. Eu e minha esposa, a gente está com um problema muito grave lá em casa, porque eu tenho todas as revistas do mundo dos super-heróis, eu também assino outras revistas de outras editoras e tal, e eu não gosto de deixar as revistas uma em cima da outra. É ruim para depois pegar. Então eu quero colocar em pé. E aí eu fico tentando colocar lá, não fica muito legal, né? Eu falo, pô, por que não lança esse negócio aqui em livros, né? Porque aí ficam lá em pezinho, bonitinho. Sim. Então a ideia é fantástica fazer isso. Eu acho que na verdade isso é o que está ajudando muito a sobrevivência das revistas em banca, né? É uma coisa que os quadrinhos já notaram, né? Lá nos Estados Unidos, as revistas hoje mensais, elas são meio que feitas para virar encadernado depois, assim. Então você nota que os arcos sempre tem por volta de 6, 7 edições, aí depois de um tempo eles pegam aquilo ali, lançam com uma capa melhor e os colecionadores geralmente compram para guardar bonitinho os encadernados, que tem lombada, tudo certinho. Fantástico. Enquanto a gente está conversando aqui, as outras edições estão sendo exibidas ali. Vai sair uma por... A ideia é fazer uma por bimestre. A primeira já está pronta, está chegando esses dias na gráfica, a nossa ideia é que logo mais ela já esteja aí, né, disponível. Eu estou trabalhando agora na segunda edição e a gente está bolando uma dessa também para Mundo Nerd, né, que é a revista irmã da Mundo, né? Quando a Mundo a gente foca mais em super-heróis, na Mundo Nerd a gente fala de outras nerdices. Séries, fantasias. Sim, tanto que a primeira edição da Mundo Nerd a gente está trabalhando sobre os 50 anos de Star Trek. Legal. Então a ideia é fazer uma edição comemorativa aí da série. No caso do Aquaman, me diz uma coisa, assim, só curiosidade aqui. Por que esse personagem, o cara é um príncipe, o príncipe de 70% do planeta, da água, por que ele é tão subestimado? Você sabe que isso é uma coisa que eu também não entendo, assim, eu discuto muito isso com os colaboradores, né? Eu acredito que é aquela coisa do Maria vai com as outras. Teve uns anos atrás que tinha umas vinhetas no Cartoon Network que eles ficavam tirando sarro dos personagens, e o Aquaman era o que mais sofria bullying ali, né, dos outros personagens. No Bob Esponja também, né? Exatamente. Tem o Homem-Sereia, Sereio. Sim, então aí a impressão que eu tenho é que a partir dali pegaram isso, essa piada, e foram multiplicando. Então hoje as pessoas nem sabem direito, já detonam o Aquaman sem saber da origem dele. E, na verdade é um personagem da Era de Ouro, tem histórias legais pra caramba. E aproveitando ali que já estamos no finalzinho ali mas mostramos a Mulher Maravilha. Por que a Mulher Maravilha, que é um personagem que... Olha, não tem filme da Mulher Maravilha, agora que vai sair alguma coisa. E por que ela é tão valorizada durante todos esses anos, e sendo que tem, entre aspas, né, pouca coisa dela nesses 70 anos dela, não? A Mulher Maravilha acho que vai fazer 40, 75 né? Agora, exatamente. Então, junto com o Capitão América. Por que você acha? Olha, eu não sei, eu acho que na verdade durante muito tempo realmente o quadrinho foi um meio masculino. Tá mudando agora. Então acho que agora é que a chance da Mulher Maravilha realmente marcar território e aparecer mais. Mas, pô, até anos 90, assim, era praticamente homens, assim. A gente ia nas comic shops, era só homem. Você não via mulher lendo, entendeu? Agora é que realmente a coisa está aparecendo mais, então acho que a Mulher Maravilha pode ser o carro-chefe que vai... do carro-chefe dessa mudança, assim, entendeu? Entendi. Manuel, vamos fazer o seguinte, cara, dar um alô para os colaboradores aqui. Pode ser. Me fala aí, quem que colabora? Porque nesses 10 anos de revista tem gente que passou e já não colabora mais, foi fazer outras coisas. Nossa, de cabeça eu não sei, assim, mas nós temos até uma seção na revista, não sei se dá para mostrar aqui, que a gente todo mês coloca, né, umas fichinhas.
E o pessoal adora essas fichinhas, assim, o pessoal adora aparecer e tal. Todo mês eles mudam o Olha, avatar. vamos fazer o seguinte, eu vou falando o nome da pessoa aqui e você vai falar em uma frase ou duas frases, coisa muito rápida sobre elas, né? O Roberto Araújo, que é o editor, né? O Roberto Araújo é o diretor da Editora Europa, né? Ele que nos ajuda, assim, com a parte jornalística da coisa, né? Ele que nos dá a dica. E o Manuel de Souza? Esse não faz nada, ele só enrola. Gustavo Vicola. O Gustavo hoje é meu braço direito, né? O Gustavo, ele que me ajuda lá nos fechamentos e tal. E quando eu tô enrolado com esses outros projetos, ele que vai tocando a mundo lá. Nani. O Nani é editor de arte, é um cara super gente boa, assim. Meu, todo o visual da revista é com ele. É com ele. Maurício Muniz. Aí esse cara não faz nada. Ele não faz nada. Olha, aqui eu tenho 20. Esse aqui é o 29º programa. Eu acho que desses 29, acho que nos 8 eu falo. Ou eu trouxe ele aqui, eu trouxe 2 vezes. Ou então eu trouxe colaboradores, pessoas da revista, ou amigos que falavam dele. Então nem vou falar de você, Maurício. O Maurício é um dos principais parceiros, meu. Tem várias. A gente faz várias coisas juntos. Assim. J. Silvestre. O Jota também é um dos principais colaboradores, por intermédio do Jota, você foi conhecer a revista também. O Jota começou na edição 7, se não me engano, e até hoje está. Na verdade, o Jota, ele começou porque eu e nós dois fomos lá para falar de um quadrinho que a gente estava escrevendo, que nunca foi lançado. E aí eu perguntei para você assim, Emanuel, você trabalha com colaboradores? Ah, trabalho. Olha o Jota aí, ó. Então. Ele fez uma matéria sobre a Caverna do Dragão. Caverna do Dragão, eu lembro. Exatamente. Eduardo Marchiori. Eduardo Marchiori também, ele nos contatou e faz muito tempo, assim, o Eduardo deve estar há umas 40 edições pelo menos, até mais, acho que mais de 50. Ele sempre fala, ele é ponta firme. Na internet ele sempre fala, minha filha número tal, que é o nome da revista. Sim. Roberto Guedes. Então, o Guedes, ele está um pouco menos de tempo, mas é um dos caras que mais faz sucesso. Ele faz muitas essas reportagens de quadrinhos clássicos, assim, né, essas matérias mais aprofundadas. O material dele é muito bom, muito bacana. Heitor Pitombo. O Heitor Pitombo, nosso camarada lá no Rio, que faz as entrevistas, o Heitor é uma figura e tal, ele se especializou em entrevistar os gringos aí, né? Legal. Então ele sempre, toda edição, ele faz uma entrevista bem legal. Éder Pegoraro. Éder Pegoraro, ele entra muito naquela coisa que eu falei, do cara que é especialista numa área. O Éder, ele tem uma coluna sobre action figures, já é a coluna mais longa que apareceu no jornalismo brasileiro. E ele é o cara que eu mais conheço que sabe do assunto, assim, ele manja pra caramba. Cleiton Godinho. O Cleiton, ele faz as linhas do tempo, assim, ele colabora já há um bom tempo também, ele é um cara nem é de São Paulo aqui, eu nunca ouvi pessoalmente, assim, a gente conversa por telefone e tal, mas é um cara ponta firme também. Ricardo Quartim. Ricardo Quartim é um amigão nosso antigo, tal, do interior, ajuda na divulgação, ele era desde a época do Orkut, cuidava dos nossas comunidades, ele também ajuda na parte de notas e tal. Vinícius Serpa. O Vini Serpa está começando, é um cara que está lá na editora, gostou de quadrinhos, veio falar com a gente acabou arrumando trabalho para ele. Então ele está lá meio... É o mais recente. Popground é um estúdio, não? É um estúdio, não? É um estúdio que é, né? O Cláudio Morelli e o Tony. Que são os caras, assim, principalmente o Tony e o Morelli, no começo, assim, eles escreviam a maior parte das matérias, o Cláudio também durante um tempo escreveu. E eles são, parceirões nossos lá, a gente tá sempre passando coisa pra eles. Fran Sérgio Rodrigues, o cara da voz gigante. O Fran Sérgio é nosso amigo e ele que nos ajuda a escolher as imagens. O Fran Sérgio é daqueles ratos de sebo, assim. Nick Nixon, outro rato de sebo também, lá de Minas. E ele escreve também sobre essas coisas bem curiosas, bem obscuras e tal. Super gente boa. Fernando Caruso é aquele da TV? Sim. Ah, o Zoiudo? Sim. Que legal. Esse é conhecido. Tarsi Salvatore. O Fernando também é bacana, que ele é leitor da revista, nós nos conhecemos no evento e eu chamei ele para escrever, assim. O Tarsi é amigão meu, desde a época do colégio, dos nossos fãzinhos do colégio, e ele está sempre nos ajudando. Ele fez recentemente uma matéria, cobriu lá um evento internacional, super bacana. Roberto Souza? Roberto Souza é um professor lá da Instituto dos Quadrinhos. Da concorrente. Da concorrente, o nome. Do Instituto dos Quadrinhos, super gente boa também. E ele ajuda a analisar os desenhos dos leitores, dá dicas e tal. E André Amariz? E a Marisa é a revisora que eu comentei. Mas mesmo assim, ainda tem pelo menos uns 10 caras que colaboram de vez em quando. Então essa equipe a gente só coloca o que saiu na edição. Mas tem vários que caem de fora, assim, que às vezes eu nem vou me lembrar todos os nomes, nem vou arriscar para não esquecer alguém. Manuel, obrigado, foi bem elucidativo, gostei bastante. Espero que a revista dure mais e mais tempo, porque ela realmente é necessária no mercado. Eu imagino, e eu curto fazer. A ideia é que sejam os primeiros 10 anos. Então tá bom. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. E antes de eu me despedir de vocês, eu quero mandar beijos e abraços para Érica Vendrame, minha amiga, para Laírce Rossato, que é minha prima, para o João Rodolfo Pascoaleto Possani,
Ele é estranho, mas é legal. Gente boa. A Priscila Lopes, que também é minha grande amiga. Para Cláudia Elaine Fernandes, que ela trabalhava na escola onde eu estudava, ela é muito gente boa. Para o Luciano Bandieri, gente boa também. Odair Pereira, meu segundo pai. Ana Mello, lá do Sul, um beijão para você, Ana. Carlos Fuser, que foi meu professor na faculdade. E um autor que publicou comigo há bastante tempo, mas é amigo da gente, Felipe Nonogaki. Beijão para vocês. E você, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir esse vídeo e assinar nosso canal para sempre receber notificações de novas entrevistas. E eu espero vocês na próxima entrevista, no nosso próximo programa. Muito obrigado pela audiência. Tchau.